misericordioso Deus, sempre, sempre adorei. Misericordioso Deus, sempre, sempre cantarei. Olá, amigas, olá, amigos do canal Outras Vozes Neves. Estamos iniciando agora mais um encontro, partilhando a palavra. Momento de unirmos fé e vida. Nesse segundo domingo da quaresma, nesse segundo domingo do tempo pascal, né? Acabamos de sair aí da Páscoa, o Senhor ressuscitou, aleluia, e hoje, nesse segundo domingo, a igreja nos coloca para rezar a misericórdia divina. Misericordioso é Deus, sempre, sempre eu cantarei. Foi o mantra que deu início, abertura a essa nossa conversa, esse nosso momento de espiritualidade, de partilha. Tempo assim que ainda nos coloca, né, desde da celebração da Vigília Pascal até hoje, nós estávamos nesse tempo da ressurreição, que é a oitava da Páscoa, né, que é a semana que se estende posterior ao domingo da ressurreição. E hoje a alegria de celebrar, de partilhar o Cristo misericordioso, o Deus misericordioso. Porque Cristo mostrou nas suas ações a face misericordiosa de Deus, sendo Ele também misericordioso. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 20, o versículo é o 19 até o 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Boa nova de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram, por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois se passaram. Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé
respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, nesse segundo domingo do tempo pascal, domingo em que é colocado o domingo da misericórdia, né? Deus misericordioso, nós vamos refletir a partir da homilia enviada para nós, do nosso querido amigo Padre Orlando, que essa homilia também nos ajude a rezar, a contemplar a face misericordiosa de Deus. A alegria que brota do encontro com o ressuscitado. Amadas irmãs, amados irmãos, a liturgia deste segundo domingo de Páscoa recorda-nos a misericórdia divina. Acolhamos com alegria o dom do Espírito e da verdadeira paz. Demos graças ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. O ressuscitado se faz presente no meio da assembleia e nos convida a viver, a exemplo das primeiras comunidades, quando partilhavam a vida e colocavam tudo em comum. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos apresenta o ideal de vida cristã que nasceu com o movimento pós-pascal, na aurora da primeira era cristã. Esse ideal de vida, nascido com as primeiras comunidades, serve de parâmetros para os dias atuais. O relato de hoje é uma síntese daquilo que os primeiros cristãos experimentaram. Pelo fato de ser um pequeno grupo, o ideal de uma vida comunitária partilhado era muito mais fácil do que se fosse num grupo enorme, porque os desafios seriam outros. Os primeiros cristãos que passaram a seguir o caminho, o Cristo como caminho, e que tiveram contato com as primeiras testemunhas do ressuscitado, passaram a ter presente na vida 4 colunas fundamentais. Eram assíduos no ensinamento dos apóstolos, viviam verdadeiramente a comunhão fraterna, partilhavam o pão pelas casas e rezavam. Então, ensinamento, comunhão fraterna, a partilha do pão e a oração. Rezavam comunitariamente. A vivência da fé pós-pascal trouxe-nos uma nova maneira de viver, bem diferente daquela que os outros grupos religiosos praticavam. A mensagem de Jesus atraía mais pelo entusiasmo com o qual era vivida do que por uma força de oratória e de argumentação. Por causa desse testemunho, o número dos que se convertiam aumentava e era destaque no relato de Lucas. Da mesma forma, séculos depois, o sonho da fraternidade universal e da partilha dos bens deve permanecer como marco indispensável da vida cristã e na sociedade. Entretanto, enfrentamos outros desafios. E vivemos um outro contexto diferente do primeiro século. Porém, essa leitura ensina como viver melhor a relação com a pessoa, com os bens de consumo e com a natureza. Esse ideal ultrapassa a seara do âmbito religioso
e pode ser vivido por qualquer pessoa, independentemente de religião. Pois esse estilo de vida é uma alternativa viável num planeta tão ameaçado como o nosso. Hoje, no Evangelho de João, Jesus aparece aos seus discípulos. Sua presença pascal transforma as sombras do medo, experiência da Sexta-feira Santa, em sentimento de alegria pascal. E aos que por causa do medo sofrem a perda, a ausência física, Jesus traz a certeza de que continua vivo junto com os seus amigos e amigas. Ressuscitado, não morre mais e se torna o centro da irradiação da fé para o universo. Para a história e para cada comunidade que se reúne em seu nome, Jesus transforma o medo em alegria, desejando a paz aos seus amigos. Contudo, essa paz, dom de Deus, é também conquista humana, que pode brotar da superação dos diferentes medos, abrindo as portas para um mundo e assumindo os riscos. O medo tinha de tal modo travado o coração e a mente deles que foi preciso um novo Pentecostes para ventilar suas mentes e aquecer o coração. E assim diz o texto: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para o evangelista João, um novo Pentecostes aconteceu naquele instante, com o sopro vivificador trazido por Jesus. Da mesma forma como Deus soprou sobre Adão e Eva o sopro da vida, Jesus sopra sobre os discípulos a força restauradora da vida e da esperança. O sopro divino que Jesus realiza destrava a vida que estava ameaçada pelo medo, pela impotência, que impedia de se tornar dinâmica e missionária. O sopro divino trouxe para eles a autoconfiança e a autoestima, o brilho nos olhos e a certeza de que a vida é abundantemente muito maior do que a morte. É esse espírito de vida e de liberdade que continua sendo a força de Deus para toda a criação que sofre ainda hoje, como em dores de parto. É este o sopro alentador e vigoroso que dá coragem e ânimo para sairmos desta pandemia. O fato de não podermos nos reunir presencialmente e até mesmo visitar outras pessoas para continuarmos evangelizando não pode nos imobilizar e muito menos impedir que a vida seja anunciada, cuidada e iluminada. O Supremo Tribunal Federal, quando decidiu por maioria que os governos estaduais e municipais são livres para pautar as normas biosanitárias com a finalidade de evitar a transmissão do vírus em cultos e missas, não impediu a nossa liberdade religiosa, pois o que está em jogo são as condições físicas quando nos reunimos nos espaços de celebrações. Este entendimento tem como filtro fundamental a preservação da vida e a segurança das pessoas. Está cientificamente comprovada que a transmissão do coronavírus é mais contagiosa em ambientes com possibilidades de aglomeração. Parece que este inimigo quer separar uns dos outros. Todavia, assim como os discípulos ficaram com medo do que aconteceu com Jesus em Jerusalém, é normal que tenhamos medo deste inimigo invisível
e procuremos os meios mais seguros para evitar ser contaminado ou contaminar outras pessoas. Infelizmente, muitas pessoas estão agindo igual Tomé. Só acredito que o vírus existe se eu pegar. Será que diante do cenário com mais de 4.000 mortes diariamente, tem sentido ser incrédulo igual Tomé antes de ver Jesus? Quem é o maior responsável neste momento por ser contra as medidas restritivas de isolamento social? Jesus hoje nos proclamaria felizes por acreditarmos na vida nova do ressuscitado diante de cenas de ódio, assassinato de crianças, intolerância religiosa, negacionismo da Covid, que parecem falar mais alto. O que Jesus defendia ao aparecer ressuscitado aos seus amigos? A ressurreição de Jesus nos torna pessoas mais humanas e solidárias? Ou preferimos continuar com aquela velha opinião de sempre? Temos assumido em nossa vida ações e atitudes que promovem a vida e a sustentabilidade socioambiental? A nossa casa comum precisa de ações que ajudam a respirar uma nova atmosfera. Toda ação social e ambiental ecologicamente correta contribui para ressuscitarmos a nossa casa comum. Os primeiros a serem beneficiados com essa consciência são as pessoas, somos nós mesmos. Procuremos criar ações em rede de solidariedade para tornar a nossa vida e a vida de nossos irmãos e irmãs ressuscitadas pela Páscoa do cuidado, do respeito mútuo e de atitudes geradoras de consciência socioambiental. Diante de tudo isso, louvemos ao Deus da vida e ao Deus vivo e ressuscitado, agradecendo igual o salmista quando diz: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, inscritas e inscritos aqui no canal Outras Vozes Neves, essa partilha do Padre Orlando ela é muito pertinente, como sempre, porque ela está muito enraizada no cotidiano, no acontecimento semanal. Nós tivemos essa semana que o Supremo Tribunal Federal fosse a voz lúcida, proibindo que aconteça cultos e celebrações eucarísticas nesse tempo de pandemia, dando aos governadores estaduais e municipais o poder de decisão. Como o Padre Orlando já colocou aqui no texto, eu quero retomar um pouquinho com você. Aquela medida feita ali em caráter de urgência pelos 9 ministros sensatos, porque tem 2 lá que não são sensatos à vida, que estão, um nem soube porque votou a favor de permanecer os cultos e as celebrações eucarísticas, e o outro a gente sabe que é um pau mandado do Bolsonaro, por isso ele votou, mas aqueles 9 votos com lucidez não está querendo te impedir de professar a sua fé, porque não foi proibido professar a fé. Em momento algum votou para tirar de você a sua crença ou a minha crença. O voto que aconteceu ali é para mostrar que nesse momento em que nós estamos vivendo o pior pico da pandemia Covid-19, precisamos de pessoas sensatas, de pessoas que saibam de fato que a religião só tem sentido quando ela promove a vida. Se a religião não promover a vida, ela não é a religião de Jesus Cristo.
A fé só tem sentido se ela for a fé que está em defesa da vida. Que não adianta a gente falar que defende a vida e você aceitar uma situação que não aconteceu, ou você ser enganado. Infelizmente, muitas pessoas voltadas para o mercado da fé, que tem uma relação de mercado, mercadológica, porque a igreja gera dinheiro, o culto gera dinheiro, gera oferta, gera o dízimo. Essas pessoas estão pouco preocupadas com a vida. Ou se não existe ali nenhuma preocupação com a vida dos seus fiéis. Por isso é louvável sim a decisão feita aí pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal, de dar aos prefeitos, aos governadores, a autonomia, porque cada um sabe como o seu estado está sofrendo. Cada prefeito sabe como o seu município está sendo impactado cada vez mais com número alto de óbitos, de contaminados. E a nossa fé pascal, ela é uma fé que nos dá a certeza da defesa da vida. Então não deixa ser enganado se alguém diz: o Supremo Tribunal é comunista e não quer que ninguém mais professe a sua fé. Não é isso. Não foi isso que foi votado. Foi votado, repito, para que os governadores estaduais e prefeitos possam legislar nesse momento sobre a abertura ou não dos templos religiosos para fim de evitar aglomeração. Então fica aqui essa minha fala junto à homilia do Padre Orlando, para que a gente possa ter certeza que a liberdade religiosa continua. Eu estou aqui hoje, eu estou fazendo aqui pela liberdade religiosa, né, com a Sagrada Escritura, né, com a liturgia das horas. Isso é liberdade religiosa. Isso aqui não foi matéria de voto pelo Supremo Tribunal Federal. Então que a gente intensifique as nossas orações para que o Deus da vida possa nos ajudar a vencer esse tempo de pandemia e, sobretudo, vencer as mentiras inventadas e o negacionismo em nome de um Deus que não é nem próximo do Deus vivido e apresentado em Jesus Cristo. Que, infelizmente, tem muitos templos aí que o Deus deles está muito distante do Deus de Jesus Cristo. Fica para nós a sabedoria, a presença do ressuscitado, para bem viver essa semana, nessa segunda semana do tempo pascal. Nós vamos aí até o domingo de Pentecostes, e que a gente possa ser impulsionado pelo sopro da vida de Deus. Aquele sopro lá em Gênesis, o sopro hoje com a presença, a manifestação do Espírito Santo sobre os apóstolos, que sopro, o hálito, o ruá de Deus é o hálito da vida. Que assim sigamos toda essa semana na presença do Cristo Páscoa, que nos conduz à festa do Pentecostes. Vamos rezar o salmo colocado na liturgia desse final de semana, que é o Salmo 117. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas,
não morrerei, mas ao contrário viverei, para contar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Quero pedir a você, antes de finalizar nesse nosso momento, compartilhe o nosso canal, ajude-nos a sermos a outras vozes de Neves, as vozes daqueles e daquelas que são silenciadas por diversos fatores, e convidar para ser inscrito, para se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu joinha, divulgar esse canal para seus amigos, para que nós possamos alcançar maior número de pessoas, porque o objetivo aqui é de fato dar visibilidade às lutas e aos movimentos sociais de Ribeirão das Neves. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu vida nova e o sangue que nos remiu. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Então a todos, a todas, um bom domingo. Para quem vai assistir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos fazer essa mensagem da homilia do Padre Orlando, tão necessária para os nossos tempos, chegar a mais pessoas. Fiquem todos com Deus, que a paz que Jesus distribuiu aos seus discípulos, aos apóstolos, possa habitar em mim e habitar em você que está me assistindo. Uma boa noite e sigamos na fé do ressuscitado.